E a gente continua repercutindo esses dados trazidos pelo Boletim Focus, agora com Mariana Costa, economista-chefe da Mirai Asset Brasil. Mariana, seja muito bem-vinda e boa tarde, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, prazer é o meu. Mariana, queria começar entendendo exatamente essa redução das projeções do IPCA que a gente vem acompanhando semana após semana, porque havia uma perspectiva no início do ano de um encerramento do IPCA em 4,99%, bastante acima, né, do intervalo de tolerância admitido para que assuma-se que o Banco Central cumpriu a meta de inflação. E eu queria entender exatamente os componentes que a gente acompanhou ao longo do ano que pelo menos possibilitaram de trazer um pouquinho mais perto do centro da meta. Bem, um dos componentes mais importantes talvez seja o próprio comportamento do câmbio, né? A gente teve um câmbio mais valorizado do que era o esperado. Então, aqui a gente tem um dos pontos importantes. Havia uma expectativa de desaceleração, acho que esse é um ponto importante. A gente tem uma taxa de juros que ficou mais alta do que era o esperado. Então, você tem aqui uma combinação de um juros mais alto com um câmbio mais valorizado. E daí você tem essa desaceleração. Mas é um número, né, que você tem ainda uma composição, quando a gente olha para os núcleos, que mostra uma inflação pressionada. Acho que essa é a grande característica dessa inflação, que tem um componente principalmente de serviços, que roda não só ali acima do teto da meta, mas bem acima do teto da meta, é uma inflação lá de 6% ao ano. Então, acho que é uma característica de desaceleração, mas que não é um quadro ainda tão tranquilo assim. Não, e a gente tem acompanhado, inclusive, né, esses impactos, Mariana, também nas projeções acerca do encerramento, do crescimento do PIB do país nesse ano, né? O próprio presidente Lula já falou sobre isso, né? Falando que os economistas erram, puxam para baixo as suas projeções para o crescimento do país. Eu queria entender que fatores também possibilitaram que o Brasil tivesse um crescimento mais robusto e queria entender exatamente sobre essa capacidade de crescer sem gerar inflação. Essa é a grande pergunta, né, que se tem. Quanto que podemos crescer sem gerar inflação? Aparentemente, não tudo isso que nós estamos crescendo hoje, né? Esse crescimento do PIB de 2,3%, 2,5%, ele é um crescimento muito acima, né, do possível. Então, qual que é a característica desse PIB ao longo desse ano? Ele tem uma contribuição muito importante vinda do agro, mas ainda assim uma outra composição, e que daí tem tudo a ver com a inflação que a gente está conversando, é o consumo das famílias, né? É uma parte, ou pensando do lado dos serviços, né? Você ainda tem uma economia que está muito aquecida, que diretamente reflete aí um mercado de trabalho que também é considerado bastante aquecido, com taxas de desemprego perto das mínimas. Isso se reflete de novo no rendimento das famílias, que mantém esse consumo mais forte. Então, essa é a característica desse PIB desse ano, e o que foi uma projeção que estava subestimada? Foi justamente essa força desse consumo ou do mercado de trabalho. E daí, quando eu falo que ela está diretamente ligada à inflação, né, é isso que preocupa do lado da inflação. Grande parte da cesta de consumo é composta de serviços, e é serviços justamente os preços que estão pressionados, né? Não há recuo, né, Mariana? Mariana, eu queria entender exatamente esse comportamento agora do câmbio, porque eu lembro, o final de ano é divertido porque a gente faz um retrospecto, a gente está aqui todo dia, cotidianamente falando, às vezes sobre coisas muito similares e que se arrastam ao longo de um determinado período, a gente fala pontualmente sobre esses aspectos. Quando você olha o filme passado, a gente lembra. Em novembro do ano passado, ao final do ano de 2024, houve aquele anúncio por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de uma série de medidas que iriam
representar ali algum tipo de corte, algum tipo de revisão do ponto de vista de gastos. Em meio a essas discussões foi anunciado também pelo ministro, a revisão da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, o que deixou o mercado um pouco preocupado. O dólar foi para R$ 6, ultrapassou, chegou a bater o patamar de 6,20. E havia essa expectativa, mensurada pelo primeiro boletim Focus do ano, também de uma taxa de câmbio muito próxima ali do patamar de R$ 6. O que aconteceu? De lá para cá, né? Acredito que a gente tem hoje uma situação diferente, você tem menos incertezas, e principalmente você tem uma diferença do cenário externo. Aqui prevalece a desvalorização, a moeda que perde força é o dólar norte-americano frente às outras moedas, em função da queda dos juros do Banco Central lá, né? Então você teve um Banco Central aqui que elevou ainda mais os juros, né, em relação ao que a gente tinha no ano passado, e um Banco Central nos Estados Unidos que cortou os juros. Então, essa é uma força que prevalece para o que a gente está vendo no mercado de câmbio agora. Em relação a questões domésticas, nós temos um pouco menos de incertezas em relação ao fluxo, né? Tem alguma dúvida aí sobre dividendos, mas que já foi postergado para o final de janeiro, então você não tem, uma incerteza um pouco menor. Então, acho que a gente tem aqui ambientes diferentes do que nós tínhamos, mas principalmente esse ambiente, essas características ligadas à política monetária aqui como lá fora. Pensando nesse ritmo de retrospectiva, mas pensando em perspectiva, Mariana, acredito que uma das frases mais presentes das nossas discussões ao longo de todo o ano foi por um período, o patamar restritivo, por um período bastante prolongado. Eu queria entender, então, esse período bastante prolongado. Vai continuar bastante restritivo, isso o próprio Boletim Focus aponta. Mas esse período, esse patamar bastante restritivo, de 15%, a gente pode ver ele começar a arrefecer em janeiro ou vai ser em março mesmo? Olha, acho que olhando de hoje, a chance maior é de que seja em março. E por quê? Provavelmente a autoridade monetária, né, o Banco Central, ele vai preferir esperar os dados que ele já está vendo agora, que são melhores, né, ele vai esperar que esses dados sejam confirmados. Então, ele vai provavelmente adotar uma cautela um pouco maior para começar o ciclo de corte. Não quer dizer que não possa acontecer em janeiro. Janeiro ainda há essa possibilidade. O que faria, né, isso acontecer? Essa divulgação dos dados daqui até na reunião de janeiro nos tragam, além de confirmarem essa trajetória positiva da inflação, ou uma desaceleração da atividade, eles precisariam ser um pouco acima do que o esperado. Então, um dado de inflação melhor, um dado de desaceleração da atividade um pouco mais evidente, um dado de desaceleração do mercado de trabalho mais forte, um câmbio um pouco mais valorizado. Isso poderia trazer esse ambiente onde em janeiro o Banco Central já se mostrasse confortável para começar o ciclo de queda. Mas o que tudo indica é que ele vai esperar até março para ver esse comportamento de todas essas variáveis, para daí então dar o início ao ciclo de corte. Mariana, existe uma variável que é bastante significativa, que é o processo eleitoral. E eu queria entender exatamente como as eleições podem precificar os ativos e, evidentemente, também movimentar esses principais indicadores macroeconômicos. As eleições, elas trazem por si só um evento de incerteza. Então, quando você olha para frente em 2026, você tem um evento em outubro que vai te trazer incertezas. Então, o que a gente pode esperar para o comportamento dos ativos é um pouco mais de volatilidade, isso por si só, mas só que vai ser algo que vai se desenhar ao longo do caminho, né? Aonde que vão ser os principais vetores aqui para preços? São as políticas desses novos governos, então, e principalmente centrada na política fiscal.
o resultado, né, o que a gente tem de fiscal hoje no Brasil, mostra uma trajetória com o arcabouço que nós temos, né, arcabouço fiscal, uma trajetória da dívida que ela é gradualmente um pouco pior, né? Então, o que a gente precisa, né, o que vai balizar os preços, vão ser políticas fiscais que possam lidar melhor com o endividamento ao longo do tempo, que tragam estabilidade para essa dívida, o que passa necessariamente sobre a discussão de corte de gastos, né? Então, imagino que seja um período, novamente, de mais volatilidade em função dessas incertezas. Mariana, eu queria voltar a falar sobre a Selic, porque apesar dessa manutenção do patamar, né, pelo menos da projeção do patamar da Selic ao fim do ano que vem, em 12,25%, há um mês as projeções para o final do ano que vem eram de uma Selic de 12%, ou seja, há um mês houve uma elevação ali de 0,25 ponto. Queria entender exatamente por que esse ajuste que agora a gente tem como consolidado, pelo menos nesse ano, né, quando projeta-se exatamente o comportamento da economia para o ano que vem. Olha, é a percepção de que talvez esse ciclo seja, né, um bocadinho menor, está refletindo essa incerteza que o Banco Central teve de começar o ciclo logo agora, de você ter ali um momento de incerteza que, né, provavelmente que é ali em outubro, então ele tem esse espaço de tempo entre março e setembro, outubro, para promover esse ciclo. Eu acho que é um ajuste marginal, mas a percepção de um Banco Central mais cauteloso. O que a Focus também indica para a gente é que esse ciclo vai se seguir de um outro ciclo de queda de juros, provavelmente ao longo de 27. Então, a gente está falando aqui de como você mesmo disse, né? A gente tem uma taxa de juros que está alta por um tempo bastante prolongado. Então, ela ainda tem um caminho bem longo aí, esse ciclo de queda de juros pela frente. E o que a autoridade monetária está dizendo é que ela vai ser um pouco mais cautelosa. E acho que é isso que essa reprecificação aí que a gente viu na Focus, dessa elevação da expectativa da Selic para 26 mostra. Conversamos com Mariana Costa, economista-chefe da Mirai Asset Brasil. Mariana, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Até mais. Um prazer. Boa Para tarde. você também.